Nesse vídeo eu vou abordar o que, na minha opinião, são as 4 características para você se tornar um homem excepcional. Não um homem excepcional para chamar a atenção de várias mulheres, mas um homem excepcional para construir uma família de verdade, que é o que eu acredito que a gente está precisando no nosso país. Nesse vídeo eu vou abordar sobre questões políticas. Nesse vídeo eu vou abordar sobre questões de relacionamento, tanto intrapessoal quanto interpessoal. E até o final do vídeo você vai entender que talvez o homem excepcional que tu imagina, ele não é um homem realmente excepcional. Ele só é um homem que foi sendo construído na tua mente, não por ti, mas pela nossa sociedade e pelos conteúdos que a gente consome no nosso dia a dia. Bom, eu estava analisando as métricas do canal e felizmente eu percebi que quase 100% das pessoas que assistem, que estão assistindo o meu vídeo, são homens entre 25 a 30 anos. E eu fiquei feliz com isso porque eu tenho 25 anos e eu acredito que eu posso ajudar muito homens nessa faixa etária, porque não tem como eu ajudar talvez um homem de 50 anos, mas acredito que um homem de 25 a 30 anos eu posso ajudar com os meus conhecimentos, porque, querendo ou não, existem muitos homens que ainda nessa faixa etária moram com os pais ou não se conhecem verdadeiramente, não sabem o que querem para a própria vida e para o próprio futuro e não estão num relacionamento saudável ou até mesmo não buscam um relacionamento saudável porque estão com a visão de mundo bem deturpada. Então, vai ser muito importante eu abordar isso para vocês terem uma ideia do que realmente eu acredito como um homem excepcional na nossa sociedade. A nossa sociedade, ela tem uma visão totalmente deturpada, na minha opinião, do homem verdadeiro. Os governos vêm ao longo dos anos tentando manchar essa imagem do masculino, porque dessa maneira, acabando com a masculinidade na sociedade, essa sociedade sem homens se torna uma sociedade muito mais fácil de ser dominada. E antes que vocês pensem que eu acredite que os homens da nossa nação são homens verdadeiros, vocês podem ter certeza que não. Eu acho que, na sua grande maioria, somos meninos ainda. E isso está bem claro quando a gente olha para os dados do nosso país e a gente percebe que grande parte das famílias, elas são compostas por mães solteiras e grande parte das crianças, elas crescem sem paternidade, sem uma figura paterna de fato dentro de casa. E acho que a gente pode explicar os problemas da nossa nação pela falta de uma figura paterna dentro de casa. Porque as crianças elas crescem sem saber os limites. Até porque a mãe ela pode sim, não estou falando que as mães solteiras não podem criar uma figura de pessoa boa, mas elas provavelmente não vão conseguir impor os limites necessários que um pai verdadeiro homem dentro de casa colocaria. Então, tirando essa introdução mais política, podemos dizer assim, eu quero começar a abordar com os homens que estão aqui me assistindo os conceitos, né, e as características que eu acredito que um homem deve ter para ser um homem excepcional de fato. Bom, eu cresci com uma figura paterna dentro de casa e isso foi super importante para a minha vida, para o meu crescimento. Eu falo como se eu tivesse 60 anos de idade, mas eu tenho 25 e graças a Deus eu já tenho uma maturidade para falar sobre esse tipo de assunto e para entender que o homem dentro de casa ele é super importante. E se eu não tivesse tido um pai para colocar os freios corretos na minha vida ou para me mostrar o que um homem de fato deve fazer,
eu provavelmente ainda estaria morando na casa da minha mãe. Eu provavelmente estaria fazendo a faculdade que eu não queria fazer. Eu provavelmente estaria trabalhando com uma coisa que eu não gostaria de trabalhar. E eu provavelmente não estaria na forma física e mental que eu estou hoje. Porque de fato eu me desenvolvi por conta dos meus aprendizados paternos. A minha mãe, ela me ensinou perfeitamente todos os conceitos do feminino, então eu não tenho só o masculino dentro de mim. É importante todo homem também ter uma visão feminina e as energias femininas dentro da construção da identidade, né? Então, eu acredito que eu tenho o meu feminino também muito bem enraizado. Eu tive muita sorte na questão familiar, né? Eu tive sempre um pai muito presente e uma mãe muito presente. Eu acredito que eu posso dizer que 100% dos motivos que me fizeram chegar onde eu tô hoje vieram da minha família maravilhosa. Então vamos lá, nos últimos meses eu tenho acompanhado bastante os conteúdos sobre relacionamento do Lucas Scudeler e ele fala sobre o patriarca e a matriarca. E quando ele fala sobre as características necessárias para tu se tornar um patriarca, eu concordo 100% com o que ele fala. E hoje eu vou te falar essas 4 características e eu não vou roubar nada dele. O Lucas Scodeler que fala, é maravilhoso acompanhar os podcasts dele. Não os podcasts dele, mas os podcasts que ele acompanha, que ele participa. E sem dúvida tem me ajudado muito, não só na minha relação pessoal, como na minha relação interpessoal. A primeira característica para você se tornar um homem verdadeiro, no qual eu chamo um homem excepcional de fato, é ter força física e disciplina. Bom, desde a minha infância eu fui introduzido ao esporte, né? Eu joguei futebol por muitos anos e os meus pais me incentivavam muito a jogar futebol. Mesmo não tendo o melhor desempenho possível, até porque hoje eu não sou um jogador de futebol, não tive chances sim, só que não tinha a qualidade necessária para me tornar um jogador de futebol. O que eu aprendi com isso, o que o esporte transformou a minha vida, não tem como explicar isso em palavras, porque eu nunca deixei a minha saúde física cair mais em um determinado nível. Sempre quando eu percebi que eu não estava na forma física ideal ou não estava fazendo exercícios ou cuidando da minha rotina, da minha saúde, eu rapidamente voltava para dentro de mim e pensava, cara, olha, eu tenho que me ajustar, eu nunca estive aqui, quando eu estive eu sempre me ajustei, e então automaticamente eu volto a fazer exercícios, eu volto a fazer minha corrida, eu volto a praticar meus esportes que eu gosto de praticar. Então, acredito que o que me salvou dessa questão de força física e disciplina foi ter sido introduzido ao esporte desde cedo. Pode ter certeza que é uma das coisas que mais transforma a minha mente, é fazer exercício. Mesmo que eu não faça uma academia, eu faço exercício em casa e eu faço minhas corridas de vez em quando, né? Então, buscar força física e buscar disciplina ajuda muito na tua evolução. Não só na tua evolução como pessoa, mas na tua evolução profissional também. Ter disciplina é super importante. Dentro de um relacionamento também é super importante, né? Eu acho que as mulheres que procuram homens, né, verdadeiros, elas buscam o homem na força física dele, né? Não só na força física, mas na força mental também e na disciplina que esse homem tem. A segunda característica de um homem excepcional é a ambição. Hoje, a nossa sociedade ela busca manchar a visão desses homens que têm ambição com brincadeiras bobas ou manchando talvez até alguns conceitos, né? Como o conceito de coach, né? Cara, eu acredito que existem muitas pilantragens dentro desse mundo de coach, mas eu acredito que existem muitos homens querendo ajudar outros homens, né? E óbvio que é sempre uma troca, sempre alguém vai estar querendo algo em troca, nunca vai fazer algo simplesmente porque acredita naquilo, é muito difícil isso acontecer. As pessoas tentam manchar essa visão da ambição como se ela fosse uma questão egoísta, né? Pô, o homem ambicioso, ele só pensa nele,
ou o homem que tem sonhos muito altos, ele tem muito mais chance de cair. Então as pessoas tentam trazer o homem para essa visão comum, né? Essa visão do tipo construir uma famíliazinha, ter o teu serviço ali, 7 barra, não, 8 barra, porra, foda-se, fui fazer um cálculo aqui de hora de trabalho e viajei. E às vezes elas acabam manchando na mente dos homens esse desejo que ele tem por conquistar, né? O desejo que o homem tem por se tornar um homem melhor, por conquistar mais coisas, né? Então, a ambição, ela te leva a estados positivos e negativos ao mesmo tempo. E por isso que tu tem que ter o controle, né? Você tem que ter o autoconhecimento para saber até que ponto a ambição ela é boa, né? Então eu acredito que ter ambição, ter vontade de conquistar mais é super importante na vida de qualquer homem, né? A quarta característica de um homem excepcional é a liderança. E dentro de cada um desses pontos, obviamente, que tem vários outros subpontos, né? Então, dentro da liderança, eu acredito que a comunicação está dentro desse ponto também. Tomar a frente em algumas atividades. A liderança é um papel super importante na masculinidade. Porque se a gente tem uma masculinidade sem liderança, a gente tem aquele homem que ele vai gastar todos esses aspectos num jogo de videogame, num jogo de computador, num jogo de videogame. A liderança, ela te movimenta, ela te faz evoluir, né? Ela te faz querer mais. Não é só a ambição que te faz querer mais, mas a liderança te faz querer mais e levar pessoas junto contigo, né? Porque se tu fosse somente ambicioso e não tivesse a liderança, tu ia querer conquistar sozinho. Mas a liderança, o líder, ele sempre quer conquistar e levar as pessoas que estão ao redor dele junto com ele. Cada característica dessa complementa a outra, né? E vocês vão ver que não é difícil buscar ser esse homem excepcional. É difícil quebrar as barreiras do menino que existe dentro da gente, aquele menino que ainda está no colo da mãe. E a quarta característica é a honra, né? A palavra, a verdade. Um homem sem honra, um homem que não honra as cuecas, não vai honrar nenhuma mulher, ou não vai honrar ninguém, nem ele mesmo. Um homem sem honra, ele não vai conseguir ter a disciplina necessária para ter força física, ele não vai conseguir ter a liderança, ele não vai nem ter ambição, porque ele nem honra tem. Um homem sem honra, ele não vai ser respeitado, porque ele nem vai se respeitar, porque ele não vai falar a verdade para as outras pessoas, e com isso ele não vai estar sendo verdadeiro com ele mesmo. A honra é um dos pilares mais importantes para a construção de um homem. É um homem que é verdadeiro, um homem que tem palavra. Essas 4 características, elas são super importantes na construção de um homem verdadeiro. E mesmo que eu não saiba falar super bem dessas características, eu aos poucos estou buscando atingir elas cada vez mais e mais e mais. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que eu aprendo melhor as coisas tentando ensinar isso para as outras pessoas. Então é isso que eu estou querendo fazer com esse vídeo. Eu quero cada vez mais me tornar um homem excepcional e estar mais perto de chegar nessa conquista, né, de ser um grande homem. E eu acredito que a gente nunca vai chegar no ponto de dizer, nossa, eu sou um super homem excepcional. Mas eu acredito que se a gente estiver na busca constante dessa conquista, acho que o nosso país vai ser um país muito melhor. Porque se tu se tornar um homem melhor, se tu tiver essas 4 características, né? Se tu ter força física e disciplina, se tu ter ambição, se tu ter liderança e se tu se tornar um homem honrado, tu vai transformar as pessoas ao teu redor. E isso é o mais importante nessa busca por se tornar um homem melhor, por se tornar um homem com essas 4 características, tu vai transformar as pessoas no teu redor. E é isso que eu desejo, não só aqui perto de mim, fisicamente perto de mim, mas as pessoas que estão aqui me acompanhando nesse canal. É o que eu desejo para elas, né? É o que eu desejo para esses homens. Que você seja um homem de fato, um homem inteiro de fato, e que você transforme a nossa nação. O Brasil é um país maravilhoso, cara. É um país que tem tudo, cara. E a gente ainda continua acreditando em políticos que mentem pra gente.
Porque a gente não tem homens de fato, a gente tem pessoas buscando a ambição para si mesmas. Elas não buscam ambição em forma de liderança, uma ambição em conjunto para melhorar o nosso país. Pô, a gente tem como grandes nomes do nosso país dois caras que um é de direita e o outro é de esquerda, mas dois que se dizem salvadores da pátria e nunca fizeram nada pelo país, só fizeram coisas por si mesmo ou pela própria família, cara. Na esquerda a gente tem o Lula buscando acabar com a pobreza do Brasil há anos e anos e anos e nada ele faz para que isso aconteça, ele só piora a situação do Brasil. E a gente tem do outro lado da direita, que eu não acredito que seja direita, o Bolsonaro, que teve a chance máxima de fazer o bem pelo nosso país e não fez nada, de fato. Ele fez o que já estava sendo feito há anos, só acabou com o nosso país, acabou com a luta contra a corrupção, acabou com a chance que a gente tinha de transformar o nosso país de fato num país sério. E como essa sociedade não tem o masculino, não tem a capacidade de enxergar esses mundos, né, que todos esses caminhos não são bons para o nosso país, o que eles fazem de fato é abraçar essas figuras como se eles fossem seres que vão mudar o nosso país, mas eles já demonstraram que não vão fazer nada pelo nosso país. Quando a gente olha para essas duas figuras, a gente vê meninos. Nós vemos dois meninos que estão lá só por ambição própria, por desejos próprios. Nós enxergamos meninos que não cuidam da saúde física, que não têm disciplina para fazer porcaria nenhuma, me desculpe o termo. Nós não vemos líderes de fato. Nós olhando para esses caras que estão lá no topo, a gente não enxerga dois líderes brigando para ser quem lidera de fato uma nação. Se o Brasil tivesse líderes lá no topo, o Brasil seria um país muito melhor. Mas, de fato, quem governa o nosso país é só o reflexo da nossa nação. Uma nação sem o homem verdadeiro. Uma nação sem um homem inteiro, sem um homem excepcional. E eu acredito sim que a mudança começa por nós aqui, nós meros mortais. Se esse vídeo ele te incentivou a ser um homem melhor, a ter essas quatro características, deixa um like, deixa um hype e comenta como você é hoje e o que você vai fazer para chegar nesse homem excepcional, para melhorar como homem da nossa nação. Se inscreve no canal aí porque eu quero cada vez mais trazer conteúdos como esse, falando de como se tornar um homem melhor e como evoluir como pessoa também, para que no futuro a gente tenha uma comunidade de homens verdadeiros que vão fazer coisas para mudar essa nação de fato e sair dessa mesmice que a gente tem hoje, de pessoas que não entendem nada, de homens que acham que são homens, mas ainda são meninos, porque não têm honra, porque não têm força física e disciplina, porque não são líderes natos e porque de fato não têm ambição nenhuma. É isso. Se inscreve, deixa um like e tamo junto.